Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. É um prazer imenso estar aqui. Como eu disse, vou repetir, conhecendo mais uma partícula desta família que vai morar no céu. Por enquanto estamos separados, aleluia. Mas diz a Bíblia que haverá um dia que os anjos do Senhor irão aos quatro cantos da terra e vão reunir os escolhidos. Aleluia. Vamos pegar esse verso, essa parte que nós vamos meditar aqui. Capítulo 7, 2 Reis, a partir do versículo 1. Aproxima do irmãozinho que está sentado aí, ele junto com você, compartilha aí com ele aí, desse pão que é a palavra de Deus. Amém? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, pode-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E há 4 homens, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Aleluia. Repita comigo: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Vamos se sentar. Foi isso que Jesus disse. Agora, os irmãos, prestem atenção no texto que a gente meditando. Samaria estava numa situação de completa perda total. Todos iriam morrer em Samaria, porque o alimento estava escasso, estava se acabando. A qualquer momento não haveria mais água. As coisas ficam tão difíceis em Samaria, a ponto de 2 mulheres proporem matar o filho e comer um dia, e no outro dia a outra matava o seu filho e alimentava dele. Isso chegou ao ouvido do rei de Samaria, e ele ficou indignado com isso. Tamanha era a situação de miséria em Samaria. Tudo isso porque os sírios haviam cercado a cidade de Samaria, de forma que só tinha o suprimento que estava lá dentro. Não tinha como sair em busca de suprimento, porque os sírios haviam cercado a cidade. Aleluia. A qualquer momento o suprimento iria acabar, a qualquer momento a água, tudo ia acabar, e as pessoas, como alguns, iam morrer de fome, morrer de sede, iam perecer todos, porque eles não tinham potencial de armas, um exército, para poder vencer os sírios. E diz a Bíblia que o profeta profetizou. Aleluia. Diz a Bíblia que o profeta profetizou. Que os profetas de Deus nessa noite profetizem. Porque quando você profetiza, milagre acontece. Quando você profetiza, Deus transforma água em vinho. Quando você profetiza, Deus muda as coisas de lugar. E o profeta profetizou. E disse que amanhã, naquele mesmo horário, de repente um pacote de arroz, um pacote de feijão que custasse lá 10, 15 reais, seria vendido a preço de banana. E o capitão, que encostava no ombro do rei, que era o braço direito do rei, duvidou. Eu duvido. Ainda que Deus abrisse janelas do céu, isso nunca aconteceria. E Deus não suporta a incredulidade. Deus vira para ele, através da boca do profeta, e diz: pois é, você vai ver acontecer e não vai comer. E mais tarde, mais na frente, diz a Bíblia, que quando o povo ficou sabendo que os sírios haviam deixado pela boca dos leprosos, todo mundo saiu correndo, se portou na cidade, abriu, e diz a Bíblia que aquele capitão foi atropelado pelo povo, e ele não comeu, viu, mas não comeu. Morreu porque não creu. Ei, não seja incrédulo, seja crente. Jesus disse para Tomé: não seja incrédulo, acredite que Ele cura, acredite que Ele mova, acredite que Ele pode fazer milagre na sua vida. Ele é o Deus dos impossíveis. Para Ele não há impossível. E eu queria comentar um pouquinho da Bíblia. O fim é o começo. Eu queria que você olhasse de fundo para o teu lado e dissesse para ele: o fim é apenas o começo.
aquilo que parece o fim é apenas o começo. Todas as vezes dentro da Bíblia que o diabo determinou o fim de alguém, de um homem ou de uma mulher de Deus, Deus determinou que seria o começo dos melhores dias da vida daquela pessoa. E eu vou provar isso para você. Todas as vezes que o diabo disse é o fim, Deus disse não é o começo. Deus disse não, é o fim, é o começo. A partir de hoje a vida dele vai ser melhor. E nós vamos começar a vasculhar aqui agora e vamos ver alguns homens, até mesmo algumas mulheres, que o diabo disse é o fim, Deus disse é o começo. Deus gosta de desafio, sabia? Se você tem um desafio para fazer, faça, porque Deus gosta. O diabo dizia é o fim, Deus dizia é o começo. O diabo disse Samaria é o fim. Judeus, crentes, vocês vão morrer todos de fome, vocês estão cercados. Ei, quantos de nós, você e eu, já nos deparamos com uma situação dessa na nossa vida? Estávamos cercados e não tinha para onde ir. Você batia, olhava para um lado, para o outro, olhava para tudo quanto é lado e não via saída. Sabe quando você olha para frente, para trás, para a esquerda, para a direita e não vê saída de lado nenhum? Era isso que estava acontecendo com Samaria. Mas eu me lembro até hoje de um pastor da Assembleia de Deus, um dos primeiros pregadores que eu ouvi, chamado Edivaldo Bandeira. Ele estava muito em Belo Horizonte. Ele disse que mesmo que o diabo coloque a tranca na esquerda, na direita, na frente, na retaguarda, sempre que o crente olha para cima, uma porta de escape. Deus nunca deixa o diabo colocar a tampa. Foi por isso que o salmista disse: elevo meus olhos para os montes, porque é meu arco e meu socorro. Deus não deixa o diabo colocar a tampa de jeito nenhum. Sempre é uma porta de escape. E o escape de Samaria parece até brincadeira para todo Deus. Ei, hoje em dia já se tem muita discriminação contra leproso, contra as pessoas com rancenismo, contra as pessoas que têm lepra, que leva a cair pedaço da orelha, pedaço dos dedos, da unha. Eles ficam isolados. Agora você imagina na época do Velho Testamento como era tratado os leprosos. De forma que havia 4 leprosos lá de fora. E eles olharam para o outro e ficaram indignados. Ei, você que está acomodado, esses 4 vão uma grande missão. Quando o diabo diz que é o fim, ele diz que é o começo. E se for preciso usar jumento, se for preciso fazer machado ritual, se for preciso abrir Rio Jordão, se for preciso abrir uma vermelha, ele faz. Se for preciso mandar chuva de pedra do céu, ele manda. Aleluia! Se você acreditar, o fim não vai ser o fim. O fim vai ser apenas o começo. E eles olharam para o outro e disseram: sabe o negócio? Se nós ficar aqui, um olhando para a cara do outro, nós vamos morrer de fome. Porque dentro da cidade não tem nada. Está todo mundo um olhando para o outro, querendo comer um filho do outro. Ninguém não tem nada dentro da cidade. Se nós ficarmos parados aqui, nós vamos morrer. Se nós ficarmos prostrados aqui, acomodados, aí crente, não fica prostrado, não fica acomodado. Não importa a situação que você esteja, levanta essa coisa poeira. Deus gosta de crente valente que mesmo arrastando igual um boi. Quando o peso está demais, ele bate os 2 joelhos no chão, mas sobe arrastando. O boi vai arrastando para o chão, mas vai. Enquanto ele tem força, ele vai. Quando não dá para ficar em pé, ele bate o joelho e vai arrastando de joelho, mas ele tenta subir de qualquer jeito. Não dá para andar, vai de joelho. Mas não fique prostrado. Não fique esperando o milagre acontecer, porque ele não vai. Eu aprendi que para as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas, aleluia, nós precisamos agir. Jesus disse: eu vou enviar o Consolador. E os crentes ficou tudo assim, esperando. Tá? Foram todo mundo orar, foram todo mundo dar glória a Deus, bater palma, cantar, até a promessa descer. Ninguém ficou de braços cruzados esperando descer, irmão. Jesus disse: eu vou salvar, eu vou curar. Então os discípulos ficou tudo parado esperando as almas vir. Não, um foi para Samaria, outro foi para Judeia, e começaram a correr atrás das almas de lugar. As promessas de Deus têm que ser conquistadas. Tem que ser conquistada. Deus prometeu, mas você tem que conquistar. E aí, sabe o negócio? Fomos até o arraial dos filhos. Vamos. Se porventura eles deixar nós viver, não viver. Não cabe comida lá. Se porventura eles não deixarem quiser matar, nós que nós morremos. Mas morrer aqui sem tentar fazer nada, eu não vou. Morrer aqui como um covarde, como alguém de braço cruzado, sabendo que o maior homem do mundo morreu de braço aberto por mim, eu vou ficar aqui prostrado? Não! Eu vou atrás. Levantaram os 4 profetas, os 4 mendigos, os 4 leprosos. Estão
sujo, todo fedorento, de forma que eles viviam fora da cidade. Leproso não vivia dentro da cidade, não. Ninguém dava crédito para leproso, ninguém dava bola para leproso. Ninguém via nada de bom em leproso. Quantos de nós aqui, algum dia o presidente da república, o prefeito, as autoridades viram alguma coisa em você? Mas Deus viu. Deus vê. Quando o homem olha, o homem vê um cachaceiro. Quando o homem olha, o homem vê uma alcoólatra. Quando o homem olha, o homem vê uma prostituta. Mas quando Deus olha, Deus é um diamante. Deus é uma alma que custou um preço de sangue. Deus não vê como o homem vê. Não vê. Deus olha para você e vê uma alma que tem valor. Deus não enxerga como seu vizinho. Deus não vê como seu patrão vê. Deus não vê como a humanidade vê. A visão de Deus, a ótica de Deus é diferente. Deus olha para você e vê um campeão. Deus olha para você e vê um vencedor. Deus olha para você e vê um profeta. Deus olha para você e vê algo mais valioso do que o diamante. Aleluia. E eles vai leprosos. Diz a Bíblia, irmãos, não é eu, que os sírios ouviram barulho de carros, de cavalos, como se fosse um número de grande exército que vinha. E os sírios ficaram apavorados, batiam as pernas na outra e diziam um para os outros. O pessoal de Samaria, eles fizeram um complô contra nós, se reuniram com os egípcios, se reuniram com outros povos para nos derrubar. E eles fugiram. Ei, diga para o seu irmão, eles fugiram. O seu inimigo vai fugir. Vai. Aleluia. Deus, quando ele olhar para você, ele vai ver um exército. Quando ele olhar para você, eu me lembro aqui agora que fez na minha mente. Quando o moço do profeta Eliseu, aleluia, sai lá de fora, ele vê um exército. E ele volta tremendo e caco. E o profeta diz: Deus, abre os olhos dele. O problema é que nós não vemos. Crente que existe visão de águia. Aí quando ele volta para fora, ele olha e já não vê o mesmo exército. Ele vê exército de anjos e cavalos de fogo que estão em cima daquela cidade. Caramba cheia! Acredite, se você pedir Deus para te dar a visão, você vai ver. Você não está sozinho. E o inimigo vê que você não está sozinho. E aqueles 4 leprosos, quem diria que 4 leprosos daria uma vitória daquele tamanho para Samaria? Ninguém dava nada para eles. Aleluia. Com isso eu poderia ter até outro tema: os anônimos de Deus. São muitos anônimos de Deus. Aqueles 4 leprosos era um deles. Aleluia. Mas o objetivo todo não é esse. O objetivo é você acreditar que o fim é apenas o começo. O que parecia o fim de Samaria era apenas o começo. E Deus usa das coisas mais impressionantes para poder provar para o diabo, para o mundo, que o fim é apenas o começo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode observar comigo. Aleluia. O diabo determinou o fim de Daniel. Como irmão dele? Na cova dos leões. O diabo disse: Daniel, já era. Nunca mais você jejuma. Nunca mais você prega para a Babilônia. Você não vai ganhar nem uma alma na Babilônia. Já era. É o fim. E diz a Bíblia que o rei fez de tudo para poder salvar a pele de Daniel. O rei chorou, o rei jejuou, o rei tentou de tudo, mas o rei tinha dado um decreto e ele não podia ir atrás da palavra dele. Aleluia. Mas Deus cuida dos que entram. Quantas vezes o diabo armou um laço para você? Só porque você estava adorando a Deus, só porque você estava fazendo a vontade de Deus. Ele armou um laço com o seu trabalho, armou um laço com os seus vizinhos, armou um laço para todo quanto é lado. E você parou e pensou: agora eu desvio, agora eu morro, agora eu perdo o emprego, agora sim eu vou ir para a miséria, agora eu estou perdido. O diabo estava batendo palma. Já era, Daniel. É o fim. E Deus lá de cima dizia: você está enganado, é apenas o começo. Você não viu nada, calabaxera de paz. Você não viu nada, irmão, é apenas o começo. O Satanás pensava que era o fim de Daniel, mas ele não sabia que para Deus aquilo era apenas o começo. Fazia parte dos projetos, dos planos de Deus. Daniel era lançado na cova e Deus fecha a boca do leão. E depois que Daniel saiu de lá, provou-se que o que parecia o fim era apenas o começo.
Daniel cresceu na Babilônia mais ainda. Os inimigos de Daniel foram caçados e foram jogados na cova. E segundo a Bíblia, antes deles caírem no solo, os leões agarravam eles no ar. Isso é para você provar para o diabo, para o mundo, para todos aqueles que se levantam contra o homem ou a mulher de Deus, ou contra uma obra de Deus, que aquilo que o diabo diz que é o fim, Deus diz não, é o começo. Se você acreditar, Deus vai dizer, é o começo. Deus está dizendo para você hoje aqui que é o começo. Por que não falar do nosso irmão José, que era um sonhador, como muitos de nós, sonhava em ser um grande homem, sonhava em ser um grande líder, aleluia, e não foi ele que inventou aqueles sonhos, foi Deus que colocou aqueles sonhos dentro do coração de José, aleluia. Muitos desses sonhos que você tem foi Deus que plantou dentro de você, é os projetos de Deus para você. Mas os irmãos de José, o diabo fez de tudo para provar que era o fim. Não estava José dentro da cisterna. Quantos aqui já não foram lançados pelos próprios irmãos dentro da cisterna? É o fim. Venderam ele como escravo. Quantos já não foram vendidos e achou que era o fim? Meu ministério acaba por aqui, não vou conseguir vingar. Fui vendido pelos meus amigos, fui vendido pelos meus irmãos. É o fim para mim. Quando parecia que tudo tinha melhorado, irmãos, pastores, obreiros aqui, quando parecia que as coisas tinham melhorado, José agora estava na casa de Potifar, José agora era um homem abençoado. Diz a Bíblia que tudo que ele punha a mão prosperava. Tudo que você pôs sua mão vai prosperar, toma posse. Tudo que ele punha a mão prosperava. E a Bíblia nos diz que de repente o diabo vai lá de novo e arma outro laço. Agora é o fim, miserável. Agora, na cisterna não deu. Como escravo não deu. Mas aí lá vai José para a prisão. Fica preso. E o diabo batendo a palma, acabou-se. É o fim de José. E Deus continuava dizendo lá de cima, é o começo. É só o começo. Só a partir do começo. Deus está dizendo para os obreiros, para mim, para você, é apenas o começo. Deus está falando comigo aqui, com você nesta noite. É apenas o começo, essas adversidades, essas lutas que você está enfrentando. Seu negócio vai ficar, vai prosperar. Seu ministério vai decolar em nome de Jesus. Parece que está tudo dando de ré, parece que está tudo andando para trás e não caranguejo. Mas José continuou confiante. E de repente surge uma oportunidade de interpretar o sonho. Ei, a qualquer hora dessa aí, você vai interpretar o sonho de alguém. A qualquer hora dessa aí, Deus vai te usar para abençoar alguém e esse alguém também vai te abençoar. A qualquer hora dessa aí, Deus muda o cativeiro e aquilo que parecia o fim, aquilo que o diabo tinha determinado que era o fim, Deus vai fazer virar o começo. Aleluia! E aquele homem que foi lançado na cisterna, aquele homem que foi preso, aquele homem que foi vendido como escravo, aquele homem que sofreu muitas injúrias, virou governador do Egito. Ei, você acredita agora no que eu disse, que o fim é apenas o começo? Ei, se você ser crente de verdade, se você acreditar que Jesus é Jesus mesmo, que Jesus não está morto, não está pregado com a cruz, se você acreditar que Jesus não está mais na sepultura, se você acreditar que Ele está vivo e está aqui, o fim vai ser o começo na sua vida. Aleluia! Deus vai mudar as coisas como mudou para José. Eu conheço mais 3 jovens também, que o rei Nabucodonosor determinou o fim deles, o diabo determinou o fim deles na fornalha ardente do rei Nabucodonosor. E Deus disse, você está enganado. Não é o fim deles. Esses 3 jovens não vão morrer de fornalha de ninguém. O diabo não vai queimar meus filhos de jeito nenhum. O diabo disse, é o fim. Ei, Sadraque, Mesaque, vocês vão morrer. Eles eram tão crentes que eles disseram assim, olha, se Deus quiser, glória a Deus nos livrar. E diz a Bíblia que mais um homem, Jesus Cristo, caminhava com aqueles 3 jovens na fornalha. E aquilo que o diabo disse que era o fim, era apenas o começo da conversão de Nabucodonosor, da conversão de todo o povo da Babilônia, da derrubação dos ídolos, dos estátuas. Ei, amigo, quanto maior a perseguição, quanto maior a luta, maior é a vitória. Ninguém taca pedra em árvore seca, ninguém taca árvore sem fruto. Você só vai ver pedra ser atingida em árvore que dá fruto, em árvore produtiva. Se tu está sofrendo, é porque tu tem produzido.
todo aquele que produz não se engana. A Bíblia diz que o machado está posto na raiz da árvore seca, a raiz da árvore que não dá fruto, mas a árvore que der fruto não tem machado na raiz dela. Pelo contrário, ela vai produzir mais e mais. Ela está plantada junto ao ribeiro de muitas águas. Aleluia. Eu queria que você ficasse espírito oração. Está sentindo vontade de chorar? Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, porque Deus está falando comigo. Aleluia. Eu sei que Deus está falando com você hoje. Eu poderia começar a apontar aqui quantas vezes o diabo determinou o fim da sua vida, o fim do seu casamento, o fim disso, o fim daquilo, o fim daquilo outro. Mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você: não é o fim. Estão te enganando, é apenas o começo de uma vida vitoriosa. Aleluia. O diabo determinou também o fim de Jesus Cristo na cruz. Sabia? É o fim. Jesus pregado na cruz, o diabo disse: é o fim, acabou, Jesus. Chega de curar, chega de fazer cego ver, chega de fazer paralítico andar. É o fim. Ele achava que era o fim de Jesus Cristo. Ele estava enganado. E Deus lá em cima disse: é apenas o começo, ele não viu nada. Esses 3 anos que meu filho pregou isso, ele não viu nada. O que está para acontecer? Jesus deixou, o diabo é tão bobo que ele não presta atenção. Jesus deixou bem claro: quem crê em mim fará as obras que eu fiz e fará outras maiores ainda. Você acredita nisso? Você acredita? Se você acreditar, obras maiores. Ei, Jesus ressuscitou morto, Jesus curou o cego, Jesus fez paralítico andar, Jesus andou sobre o mar. Ele disse que aquele que acreditar nele vai fazer coisa maior do que isso. Quando você começa a entender as escrituras, a Bíblia, as coisas começam a ficar diferentes. Eles já achavam que era o fim de Jesus Cristo. Os judeus, os religiosos da época achavam que era o fim de Jesus Cristo. Os romanos achavam que era o fim. Tem muita gente aí determinando já. O Senhor está me dizendo: muita gente que determinou. É o fim disso na sua vida. É o fim daquilo na vida daquele ciclano. Você nem sabe, mas seu vizinho que como você comprar já virou, já pensou, já disse: é o fim. É o fim daquele carrinho. Vai bater que tem, não vai sobrar nada. É o fim daquele empreguinho dele. Quem conhece o coração de Deus. Mas acredite, Deus está dizendo que não. Não porque você acredita nele. Se você não acredita, você vai sair daqui acreditando hoje, tendo ele como seu protetor. E o fim não vai ser o fim, vai ser apenas o começo. Eu sou novo, irmãos, mas está aqui o nosso pastor que tem mais de 20 anos de ministério, que pode provar que o fim é apenas o começo. Quantas lutas, quantas dificuldades ele já passou, quantos momentos da vida dele ele não achou que era o fim. E de repente, quando tudo assusta, parecia que não... Parece até mentira, meu Deus, como isso aconteceu? Parecia o fim, não dava mais. Deus muda. Está aqui eles de prova. Podem provar, confirmar isso que eu estou dizendo, que o fim, quando se acredita, é o fim, é o começo. O plano do diabo, o plano do diabo é fazer o homem acreditar que o fim é o fim. Esse é o plano do diabo. Pôr na sua cabeça que você não vai ser curado da AIDS. Pôr na sua cabeça que você vai continuar nesse empreguinho de miséria, mesmo de salário mínimo. Pôr na sua cabeça que você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Pôr na sua cabeça que não existe. Pôr na sua cabeça que sua mulher está te traindo. Pôr na sua cabeça que o seu casamento já era, não tem mais jeito. Pôr na sua cabeça que o seu ministério já era. O diabo sempre quer fazer o homem acreditar no fim. Não é assim? Nos momentos mais difíceis, o diabo vem lá e começa: já era mesmo, Deus esqueceu você, você não tem jeito mesmo, olha só o que está acontecendo na sua família, olha só o seu ministério, olha só te caluniar. E o diabo vai dizendo: já era, sua vida acabou, sua saúde não tem, como é que já desenganou. Ele quer fazer o homem acreditar de qualquer jeito que o fim é o fim. Mas Deus não, Deus é o oposto. Deus está sempre dizendo: não, é apenas o começo. Ei, é apenas o começo. É apenas o começo de uma vida vitoriosa.
Aleluia. Deus tem nos provado que nem mesmo a morte pode determinar o fim de uma pessoa. Parece chocante isso, né? Deus tem provado para cada um de nós que nem a morte pode determinar o fim de uma pessoa. Jesus chegou no quarto dia e Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: mas Marta, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverás. É por isso que eu falo com você: acredite em Jesus, porque mesmo se estiver morto, ele faz viver. Ele faz casamento ressuscitar, ele faz ministério ressuscitar, ele faz o que está morto reviver. E Marta não entendia: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O diabo sempre quer pôr a cabeça da gente que não tem mais jeito, mas Jesus disse: não, você não está entendendo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Deus provou que nem a morte pode determinar o fim de alguém. Mandou tirar a pedra e mandou Lázaro sair para fora. Veja o caso do filho da viúva de Naim, meus irmãos. Aleluia. A morte decretou o filho dela. A morte decretou o fim do filho dela. Mas chegou Jesus e disse: não é o fim do seu filho, é apenas o começo de uma nova vida. E parou em Tigre e disse: mal cedo levantar. O diabo disse: você agora está sozinha, mulher. O único filho que você tinha morreu. Ninguém mais vai cuidar de você, você vai ficar jogada aí. E Jesus chega e disse: não é o fim. Sozinha, mandou o moço levantar. Acredite nesse Jesus Cristo. Acredite nesse Jesus Cristo. Sara, e temos tantas e tantas outras provas na Bíblia de que o fim é apenas o começo. Aleluia. Se na Bíblia os discípulos acreditassem que Jesus, aleluia, não era o fim da história, se na Bíblia os discípulos acreditassem na ressurreição de Jesus Cristo, acreditassem no que Jesus Cristo tinha falado, a história teria sido diferente. Aleluia. Ao invés de eles irem no sepulcro visitar Jesus morto, eles simplesmente iam ficar esperando o terceiro dia, o dia da Páscoa, esperando a ressurreição. Mas o problema é que as pessoas têm um defeito muito grande de não acreditar na Bíblia. Acredita no jornal, acredita no Papa, acredita no continho da carrochinha que o jornal contou que não sei o quê, acredita nisso, acredita naquilo, mas não acredita que a Bíblia fala. Esse é o nosso problema. Aleluia. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Para se completar, eu quero acreditar que quando Jesus estava pregado, irmãos, o diabo passou de relance e olhou para Jesus e disse: é o fim para você, acabou. Quando Jesus estava pregado na cruz, o diabo passou, olhava e ria, debochado, e dizia: Jesus, fez, curou, dessa cruz aí, cura você mesmo, é o fim, acabou para você, não tem mais jeito. Jesus se preparava. E no terceiro dia da Páscoa, Jesus veio para o diabo e disse: é apenas o começo, diabo. E ressuscita dos mortos. Diz a Bíblia, diz o hino da Lauriette, que no primeiro dia a boca de Deus se fechou, e no segundo dia, mas no terceiro dia a boca de Deus se abriu e gritou, e as cadeias do inferno se ouviram, e o Filho de Deus ressuscitou. Aquilo que todo mundo achava que era o fim, era apenas o começo. O começo da igreja primitiva, o começo dos milagres, o começo da salvação de alma.
pobres, os discípulos ficaram com medo, achando que era o fim, se trancaram dentro de uma casa. Mas de repente Jesus aparece no meio deles e manda eles ir para Jerusalém. E quando o Espírito Santo desce e enche eles, e eles são batizados naquele dia, cheios do Espírito, Pedro prega e ganha mais 2.000 almas para Jesus. Aquilo que parecia o fim, aquilo que o diabo determinou que era o fim, era apenas o começo da igreja. Era apenas o começo da salvação de almas, dos milagres de Jesus. Eu queria convidar você para as pôr de pé, os irmãos, para salvar o hino aqui para mim. Não quero mais afadigar os irmãos. Aleluia. Eu queria que você falava cheio de paz, porque o fim é apenas o começo. Lá embaixo, Senhor, quando nos emprestaram que não é o fim, só sabe o que ele está falando. Deus está falando, é aquilo mesmo, não é o fim, não. Todo mundo Deus está dizendo, é o começo. As coisas mudam, alabaxuda e me caia. Já está soprando um vento forte lá e as coisas estão mudando. O fim é o começo, irmão. Deus está dizendo a você que o fim é o começo. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir